Nossa aula de hoje, né? Noções básicas de Umbanda. Estamos estudando aí o módulo 2 e a aula hoje é a aula 2 também, compreendendo o que são as 7 linhas de Umbanda. Antes de iniciar basicamente para falar sobre as 7 linhas de Umbanda, falar um pouquinho primeiro sobre algumas curiosidades de onde relacionadas com o número 7. De onde surge essa influência do 7 na Umbanda? Por que que esse número é tão significativo? Por que que ele é tão importante? Antes de falar propriamente sobre as 7 linhas de Umbanda, nós vamos fazer algumas abordagens específicas sobre o simbolismo do número 7, ou o setenário, né? O poderoso número 7 é o número representativo da harmonia resultante do equilíbrio estabelecido por elementos não semelhantes. Provavelmente, matemáticos e estudiosos antigos chegaram a tal conclusão da força do número 7 quando descobriram que a adição dos números opostos em extremidades equivalentes daria sempre em resultado o número 7. Então aqui, esse é um dos eixos, né, do plano cartesiano. Quem lembra lá estudou o eixo X, o eixo Y, né? Então nós estamos com o eixo aqui. Temos o ponto zero e temos os números negativos e temos os números positivos. O que que é um número oposto ou um número simétrico? É um número cuja a distância igual entre eles só pode dar o número, só que com um sinal negativo. Então, se a gente olhar, por exemplo, a distância entre o 7 negativo e o 7 positivo, é a mesma distância, né? A gente tem ali 6 elementos até chegar a ele. 6 elementos até chegar ao número 7, né? Partindo do marco zero. Então, isso quer dizer que são números opostos ou são números simétricos, porque obedecem sempre o mesmo espaço. Agora, quando a gente pega aqui só na parte positiva, aquilo que a gente acabou de ler, que é a somatória dos números em extremidades opostas, dão o número 7. Então, se a gente soma aqui, por exemplo, no positivo, vamos somar o 1, ó, e o 6, dá 7. O 2 e o 5, dá 7. O 3 e o 4, dá 7. Lá na parte negativa, a mesma coisa. Se a gente somar o 1, o menos 1 com o menos 6, dá menos 7. Menos 2 com menos 5, menos 7. Menos 3 com menos 4, dá menos 7. O 1 mais o 6 dá 7, está aqui. O 2 mais o 5 dá 7. O 3 mais o 4 está aqui, dá 7. Então é isso que ele está falando. Na interpretação dos números, o 7 é considerado uma situação especial em relação aos demais. Está presente desde a criação do mundo, conforme nos dá conta as escrituras da Bíblia. A obra feita em 7 dias. Quem já leu alguma coisa sobre a Bíblia sabe que no Gênesis existe lá essa referência, né, de que Deus criou, fez a sua criação toda em 6 dias e no sétimo ele descansou. O próprio Deus universal tem 7 qualificações. Ele é imanente, ou seja, está contido em todas as formas existentes. Ele é transcendente, está acima de tudo que criou. É onisciente, sabe de tudo. Onipotente, tem poder ilimitado. Onipresente, está presente em toda parte. Imutável, não está sujeito a mudança. Imaterial, não é material em essência, é espiritual. Para se mostrar a importância do número 7, desde os primitivos povos, primitivos no sentido de primeiros, né? Os caldeus construíram 7 exilharias cúbicas na Torre de Babel, considerando essa obra mais sagrada que outras,
pois o setenário desse edifício tinha por fim ligar a terra ao céu. Então, o que, que são essas exilharias cúbicas? São as bases sobre as quais se funda outra base um pouco menor. E aí você tem uma torre cônica, né? Você tem essa torre e cada lance ou cada andar ou exilharia dessa torre, da Torre de Babel, equivaleriam então a 7, desde a sua base até o topo. Para quem não conhece, o mito da Torre de Babel também está expresso lá na Bíblia. Fala que o homem, com a sua altivez, tentou construir uma torre na intenção de chegar até os céus por sua própria conta. É uma referência à autonomia do homem ao desprezar as leis divinas e que Deus teria, de alguma forma, punido o homem. E que até esse momento todos os homens e todos os animais se comunicavam por uma mesma língua, por uma mesma linguagem. E a partir desse momento se cria aí o mito da Torre de Babel, onde Deus destrói essa torre. Inclusive, é até uma carta do tarô que faz essa representação. Deus destrói essa torre e divide então as nações e as línguas também. Nesse mito, há a justificativa do porquê que existem línguas diferentes, idiomas diferentes. E a partir daquele momento, o ser humano passou a não mais conseguir se comunicar com outras criaturas, né, os animais. Existe essa representação do número 7 também, desde a Babilônia, desde os tempos babilônicos. Naquela época, na época da Babilônia, existiam 7 grandes astros que eram conhecidos como os mais ativos, e eles eram mais importantes e mais fixados do que a estrela. Eram astros que podiam ser vistos a olho nu: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Esses são os 7 astros ou os 7 planetas, considerados planetas importantes da antiguidade, tomando como referência a Terra, né? A Terra seria o oitavo, mas a gente não inclui a Terra porque a Terra é o referencial, é o ponto de partida da observação. Então, esses eram os 7 planetas sagrados da antiguidade. Lá na Babilônia já existia essa observação, né? Os astrólogos, o que equivaleriam a astrólogos hoje, já faziam essa observação. Acreditavam os antigos ainda que 7 teriam sido os planos consagrados a uma das causas secundárias organizadoras do universo. É a essas causas setenárias que se atribui a obra da criação, tal como aparece nas diversas cosmogonias. O que são cosmogonias? São explicações ou justificativas de como o universo foi formado, como se dá a sua formação. Então, diversas cosmogonias falam então da explicação de diversos povos sobre a origem do universo e de todas as coisas. Então, tal como aparece nas diversas cosmogonias, das quais a gnose hebraica, gnose é a síntese, é uma espécie particular. Tais causas coordenadoras têm sua consagração nos 7 dias da semana, símbolo submúltiplo das 7 épocas da criação, cujo culto remonta, no mínimo, à civilização babilônica. Então, essa ideia de 7 sendo empregado no processo criacional ou na cosmogonia não é algo restrito às religiões de base abrâmicas, como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Elas já antecedem essas crenças e essas religiões, como é o caso da Babilônia, que já existia ali na sua estrutura essa explicação da criação do universo por meio dessa manifestação do 7, ou de forma temporal ou de forma espacial, esse 7 está presente. Então, nós teríamos aqui, a partir dessa influência babilônica, percorrendo as religiões de bases abrâmicas, né? Estamos falando aqui então de Abraão, que é tomado como o pai das religiões judaico, das religiões cristãs e islâmicas,
Quando há a influência dos judeus, de alguma forma, sobre os romanos, também é adotado toda essa influência vinda lá da Babilônia. Então, os romanos, eles passam a identificar os dias da semana também como faziam os babilônicos e atribuem a cada dia da semana um planeta. Né? Por que que são esses 7 dias? Por isso, porque a tradição babilônica conseguia ver a olho nu 7 planetas, atribuiu uma divindade ou um poder criacional a cada um desses planetas. Em homenagem a esses planetas e divindades, atribuíram um dia da sua existência, um dia no seu processo repetitivo, e constituiu-se ali então a semana. Passando pelo povo hebreu, pelo povo e os seus descendentes, os judeus, os cristãos, os islâmicos, o povo romano adotou também, os gregos, o povo romano também adotou a mesma ideia e atribuía a sua contagem temporal à semana, dando a cada um planeta específico. Então você tinha ali o dies solis, que era o dia do sol, dies lunae, que era o dia da lua, dies martis, dias de Marte, dies mercuri, dias de Mercúrio, dies loves, que era dia de Júpiter, dies veneris, dia de Vênus, dia Saturni, dia de Saturno. Então, a cada dia da semana era atribuído o nome de um planeta. Na tradição inglesa, a gente vai ter uma alteração. A tradição anglo-saxônica ela vai adotar o nome de algumas divindades que são ligadas aí a esses costumes dos povos anglo-saxões. Então a gente vai ter, por exemplo, uma mescla da semana com o nome de Odin, o nome de algumas divindades que são ligadas aí aos vikings, né? Aquela região ali da Normandia. Por exemplo, Wednesday. Wednesday quer dizer o dia de Odin. E Odin, nessa mitologia nórdica, Odin é o deus criador de tudo, o pai de todos, ou o deus dos corvos. Então lá você tem essa introdução de outros elementos, de outras divindades, diferentes da romana, que segue cada dia ligado a um planeta específico. E nós temos também, ligados a cada um desses planetas específicos, ligado ao latim, a gente tem ainda a preservação desses nomes, né? Por exemplo, em espanhol, a gente vai ver lá miércoles, lunes, são ainda nomes que são atribuídos aos dias da semana e que carregam essa conexão ou essa ligação com os planetas, né? E a sua ligação também religiosa. Os antigos filósofos distinguiam 7 influências distintas que se manifestavam em todo o ser organizado. Quer se tratasse do macrocosmo, que é o mundo celeste, é o mundo dos grandes, quer do microcosmo, que é o mundo terrestre ou o mundo dos pequenos, representado pelo indivíduo humano, animal, vegetal ou mineral. A diferenciação entre os dois cosmos estaria na existência de uma natureza mais elevada, em consequência de um acorde vibratório com as 7 notas que formam a gama da harmonia universal. Conhecer tais notas é de suma importância para aquele que deseja, como Pitágoras apregoava, pretender ouvir a chamada música das esferas. Então, para quem nunca ouviu falar, existe uma filosofia entre os pitagóricos que eram muito encantados, envolvidos com o cálculo, com o número, e eles procuravam, de alguma forma, fazer uma relação entre os planetas, os números e os sons. Então, eles desenvolveram várias teorias. E eles tinham essa visão do grande e do pequeno, ou do macro e do micro. Quando se aplicava essa ideia do macro, começou-se a associar também uma ideia de moralidade, uma ideia de superioridade ao macro, que era a esfera divina. E, portanto, a esfera menor, que era a esfera humana, ou microcosmos,
deveria reproduzir o que existia na esfera maior, na esfera divina, no macrocosmos. Portanto, a música, assim como os números, e depois isso vai se alastrar para várias outras artes, mas especificamente começa com a música deveria reproduzir esses ideais ou essas experiências ou vivências divinas. Então era papel do homem tentar reproduzir os aspectos divinos, porque o aspecto divino era harmonizador, era equilibrador, era nobre e deveria, portanto, evitar qualquer campo que gerasse um descontrole ou um desequilíbrio quando isso fosse comparado com o divino ou o superior. Portanto, as dissonâncias eram causadoras de caos, de desordem, de desequilíbrio. E as consonâncias eram causadoras de equilíbrio e de bem-estar. Então, existe ali essa busca, essa relação, né, chamada aí de música das esferas ou escalas das esferas, né? Kepler vai desenvolver essas ideias pitagóricas e vai tentar estabelecer uma relação de causa e efeito. Ele vai tentar buscar, por exemplo, uma distância entre os planetas, a distância dos planetas entre si, a distância dos planetas entre o Sol, e ele vai tentar desenvolver uma teoria que justifique a ligação dos sons conhecidos aqui no planeta Terra com esses planetas e as suas relações de distância. Ele tenta desenvolver esse processo. E aí a teoria fica conhecida então como a teoria das escalas das esferas ou das músicas das esferas. Descartes, que era um filósofo francês, também relacionou 7 paixões humanas: admiração, alegria, amor, desejo, ódio, tristeza e esperança. Apesar de sermos educados na existência de 5 sentidos, para ele, na verdade, nós teríamos 7 sentidos: o olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato e também a percepção mental e a compreensão espiritual. Descartes era, então, ele era dualista. Ele fazia distinção entre matéria ou corpo e espírito. Para ele eram 2 dimensões diferentes e não uma dimensão só, como o materialismo ou o cientificismo aborda. Então, para ele, essa sexto e sétimo sentido, que é a percepção mental e compreensão espiritual, daria para o ser humano algo que é além das experiências puramente materiais. Daí ele começa a desenvolver a ideia dos sentimentos que o espírito não poderia controlar, né? A raiva, o ódio, a angústia, o medo. Ele começa a desenvolver esse tipo de reflexão. No campo da moral, o 7 também foi aplicado, algo que não é novo para nós, né? A Igreja Católica ela adota também essa ideia da aplicação já desenvolvida pelos gregos de que o superior ou o plano divino é algo nobre, é algo onde há uma ligação com a maneira correta de se comportar e de ser. É o campo moral que nós estamos falando. A igreja adota isso e ela desenvolve ali na sua teoria formadora, para embasar, né, a teoria cristã, eles desenvolvem então a ideia dos 7 pecados capitais. E aí existem outros pecados, né, os 7 pecados mortais, os 7 pecados capitais. Então eles desenvolvem os 7 pecados capitais e as 7 virtudes, que são opositoras aos pecados, né? Então, os pecados são vistos como vícios e nós temos as virtudes para se contrapor. Seriam então os pecados a vaidade e, como contraponto, a humildade. Teríamos a preguiça e, contraponto, a diligência. E aqui a diligência no sentido não só de atividade, mas no sentido de ter objetivo, de ter metas na vida para ser alcançada. Então a preguiça não é só não fazer nada, a preguiça é não fazer nada, é não ter objetivo, é ser desleixado, é fazer tudo de qualquer maneira, de qualquer forma, sem capricho, sem esmero. Tudo isso é preguiça. E a diligência é o contrário. A diligência é ter
você ter um objetivo, ter metas, ser apegado ao capricho, fazer tudo bem feito, né? Ter entusiasmo para a realização das atividades, das tarefas que a vida impõe. A avareza, em contraponto à generosidade, né? A avareza é realmente querer guardar tudo, querer possuir tudo, amealhar tudo, é juntar somente para si, né? Então você teria a generosidade seria dividir, seria também pegar do seu para entregar para o outro. A gula envolvendo não só a questão da comida, né, mas a gula é é o excesso de tudo. A igreja se baseou principalmente na comida e na bebida. Então, aqueles que bebiam demais, que comiam demais, que tinham relações sexuais exageradas, né, fora da norma ou fora da moral estabelecida pela igreja, essas pessoas tinham a gula. A inveja, com seu contraponto, a gula com seu contraponto, a temperança, né, que seria o que? A moderação, o equilíbrio. Tem a inveja com seu contraponto, que é a caridade. O que seria então a inveja? A inveja é o desejo de possuir as coisas do outro. E a caridade seria você dividir tudo que você tem. E aí as pessoas confundem, né? Caridade com doação. Doação é um repasse. Caridade é você pegar o seu. E aí a grande virtude da caridade seria você pegar o mais nobre que você tem. Então, quando as pessoas pegam alguma coisa que não lhes serve mais e dá para alguém, né, com o pressuposto de que esse alguém precisa, e eles acreditam que estão fazendo caridade. Então, para o ideal da caridade, isso não seria caridade. A caridade seria você pegar o melhor que você tem e dar para alguém. Essa é a caridade, a ideia de caridade. A luxúria, e aí a luxúria existe a concupiscência, a sensualidade, a sexualidade desregrada, a lascívia, né? É, em contraponto, existe a castidade. A castidade é o voto de não experienciar a relação sexual como forma de controlar os impulsos humanos ou os impulsos animalescos. De outro ponto, nós temos a cólera, né? A cólera ou a ira, a raiva, o desequilíbrio, o descontrole, envolve o desejo de fazer mal ao outro, né? A vontade de que o outro sofra, de que o outro vivencie a mesma dor que você viveu. A cólera está contida aí também a vingança. Em contraponto, teria a paciência, que é, na sua essência, a confiança nos desígnios divinos e na providência divina. As pessoas deveriam ter paciência, confiar em Deus, que tudo que está acontecendo de bom e de ruim é porque Deus sabe o que está fazendo, e nós deveríamos então esperar a providência divina, ou seja, o resultado que Deus determinasse e não que nós determinássemos. O número 7 ainda constitui-se da medida do ciclo de nossa evolução. Podemos imaginar que desde o nascimento até os 7 anos, o indivíduo consagra todas as energias à construção do seu corpo físico. Então a gente nasce, né? Vocês estão vendo aí o desenho embaixo, a gente é um bebezinho. Até os 7 anos, a constituição do corpo físico. Dos 7 aos 14, nos dedicamos à construção do corpo emocional. É quando nós vamos criando todas as experiências emocionais e afetivas que nós projetaremos na nossa vida adulta. É nessa fase dos 7 aos 14 que é mais marcante esses conteúdos emocionais, sentimentais e afetivos. A rejeição, a inclusão ou exclusão, né? A diminuição, a crítica, a inferiorização, os ataques. É neste momento aqui, dos 7 aos 14, que isso teria um impacto maior. Dos 14 aos 21, a construção do corpo mental. Esse período dos 14 até os 21 é aquela fase onde se constrói a autoimagem, se constrói o próprio propósito de vida. É um período de crise, né, que a gente fala onde surge a crise existencial, a primeira crise existencial. Para que eu existo? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o objetivo? Qual o sentido de tudo? Eu sou bom em quê? Eu faço o quê? São os grandes questionamentos que o ser humano faz na projeção de vida que ele vai viver. Então, dos 21 aos 28 anos é a síntese.
né? É o testemunho na existência dessa síntese. O que o ser construiu é o que se chama personalidade, que é uma síntese de um corpo físico, emocional e mental. Então, do início do momento em que se nasce até os seus 28 anos, nos dedicamos à construção disso, do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, e aos 28 nós temos a síntese, é o ápice, é o ponto crucial da existência. O que havia para se fazer, para se vivenciar de intenso e de profundo, já foi. A matriz já foi produzida, esse papel já foi desenhado, já foi escrito, já foi riscado nele, aos 28 anos. E a partir desse período, você viveria ali, então, as consequências de todo esse processo, né, esses ciclos de 7 anos. Então, até os 28 anos, o ser construiu sua personalidade. Dos 28 aos 35 e de 35 a 42, de 42 a 49 anos, o ser constrói a sua individualidade. No primeiro ciclo, pode-se dizer que é um trabalho do corpo, até os 28 anos, após um trabalho da alma. No segundo período, a personalidade entra em contato com a alma. Isso quer dizer que o corpo é totalmente renovado e regenerado a cada 7 anos. Se o ciclo dos 7 intervém de modo tão preciso na evolução do homem, física e psicologicamente, é porque ele corresponde às leis cósmicas que se aplicam em diferentes planos da criação. Então, essa teoria do setenário mostra que a evolução nossa se dá de 7 em 7 anos. E a cada período há um desenvolvimento ou uma evolução em algum campo específico humano. E que a partir então desse 49, nós estaríamos fazendo ali a consolidação da nossa individualidade no mundo. Seria o período onde nós estamos firmando a nossa marca. Aquilo que nós viemos fazer aqui está consolidado a partir dessa idade. E a gente entraria em contato então com a busca dos contextos da alma. As coisas materiais ou físicas já não têm tanta relevância ou tanta importância. Aqui é só um quadro demonstrativo para vocês terem a ideia aqui, ó, nascer, né, do 0 ao 7. Aqui a gente tem do 0 ao 7. Aos 3 anos nós temos a consciência do eu, né? O mundo é bom, é dedicado ao corpo físico, é um momento de família. Dos 7 aos 14 é o nascer emocional. Aos 9 anos, vivência do eu. A distinção entre o eu e o outro, né, se dá nesse período ali, a partir dos 3 até os 9. O mundo é belo, o corpo é etérico, é o momento da escola, é o contato com a escola. Nós temos aqui o nascer da identidade dos 14 aos 21, né? Nesse período aqui é onde acontece a crise da identidade. Esse momento é a afirmação do eu. Dos 14 ao 21 é o momento do conflito, é o confronto com a autoridade, com a regra, com a norma do mundo, é a discordância da maneira que as coisas são feitas, é a discordância com o modo antigo. Esse momento aqui é o momento do corpo astral e é o período onde estendemos a nossa experiência também com os amigos. Dos 21 aos 28, saindo ali da crise de identidade, eu vivencio o mundo. E a gente começa então a entrar numa outra crise, né, que é a crise dos talentos. Eu vivencio o mundo, experiencio o mundo, mas eu sou bom em quê? Eu sirvo para quê, né? Em que eu sou bom? Qual é o meu propósito no mundo? Nós entramos então na alma das sensações e buscamos por um lugar. É o período em que tentamos buscar a nossa casa, buscar o clima que nós gostamos de viver, é o período da busca, da construção. E nós temos a integração entre os 28 e 35, entre o masculino e o feminino. Eu questiono e organizo o mundo, né? A gente costuma chamar de anos crísticos. Então, esse período aqui é o período criacional. Eu vivenciei todo um processo. Agora chegou a época de eu construir o meu mundo.
construir o mundo à minha imagem, à minha maneira. É o período, é, a alma do intelecto e da índole, né? É a conquista do lugar. Então, primeiro você buscou o lugar, agora você conquista esse lugar. Dos 35 aos 42, chegar à essência. Eu questiono a mim mesmo. A gente está entrando numa outra crise, que é a crise da autenticidade. Existe aqui nesse momento, é muito comum acontecer a crise do impostor, né, com a maioria das pessoas, que conseguiu fazer uma boa trilhagem desse caminho. A crise do impostor é quando a pessoa não se sente capaz e preparada para nada. E na maioria das vezes essas pessoas elas são muito boas em alguma coisa, mas elas se sentem despreparadas. Esse momento é a alma da consciência, é a consolidação do lugar, é onde você realmente se fixa e cria a raiz. Depois tem a nova visão, dos 42 aos 49, é a alma imaginativa. Nós entramos aqui nesse período que é eu tenho minhas respostas. É a consolidação de entendimento do mundo, de como as coisas funcionam. A gente já fixou o que é útil e já abandonou o que não é útil, né? Esse momento aqui poderíamos dizer que é o momento onde a gente liga o F, né? Faz o que é essencial, aquilo que é importante. A gente não se dá mais ao luxo de determinadas coisas. É aquele período onde você não procura mais agradar tantas pessoas, você procura se agradar mais. A fase da sabedoria, que é dos 49 aos 56, ou a alma inspirativa. Esse momento é eu tenho novos valores. Esse período é o período onde faz o que é necessário. Antes era o que era essencial, agora somente o que é preciso. E depois nós temos a fase mística, que é dos 56 ao 63, que é o período da alma intuitiva. Eu tenho uma nova missão, fazer o bem. Esse período aqui é um fechamento de ciclo. Óbvio que hoje nós temos uma expectativa de vida média maior, né? De 75 para as mulheres, de 70 para os homens, mas não foge desse processo. Esse período, que é um período final, é um período místico, um período da alma, um período da busca do significado. Diz-se que quem está nesse período aqui está menos em contato com a materialidade ou com as coisas humanas, né? Está menos no mundo, no sentido etéreo, está menos no mundo do que, por exemplo, uma pessoa que está ali com seus 21, seus 28. Encontramos também um simbolismo do sete em todas as religiões, observando-se que sete foram as igrejas primitivas. Judaísmo, aos 7 degraus da perfeição, os 7 braços do candelabro sagrado, que está embaixo, né? É a menorá, as 7 moradas de Yahvé, que é a divindade lá da Bíblia, os 7 anos que durou a construção do templo de Salomão, os 7 sacerdotes que, trazendo 7 trombetas, deram 7 voltas em torno das muralhas de Jericó, quando chegou o sétimo dia. No cristianismo, a simbologia dos sete, os 7 dias da criação, as 7 visões do Apocalipse com as 7 igrejas, as 7 estrelas, as 7 trombetas, os 7 trovões, as 7 cabeças, as 7 calamidades, os 7 anjos e as 7 taças, os 7 milagres, os 7 pecados capitais, os 7 eu sou do Cristo durante todo o Evangelho. A cruz onde Cristo morreu possuía 4 pontas e 3 cravos, cuja soma representa os 7. Jesus, na cruz, proferiu 7 frases. 7 são os sacramentos da Igreja Católica. 7 são os dons do Espírito Santo. Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e com as sobras encheram-se 7 cestos. E aí os símbolos dos cristãos. Já no hinduísmo e no budismo, há a menção dos 7 raios do sol de Buda, os 7 céus, as 7 direções do espaço sagrado, os 7 estados do nirvana, as 7 faces do monte Meru, cada uma delas voltada para as 7 Dvipa, que são continentes. E aí a imagem de Buda, os 7 céus e os 7 estados do nirvana ou do não ser. Já no islamismo, que são os muçulmanos, o Alcorão faz alusão aos 7 céus também,
aos 7 mares, às 7 terras, às 7 divisões do inferno, às 7 portas do paraíso, às 7 palavras da profissão da fé muçulmana. Aqui a gente tem um símbolo dos muçulmanos, temos Meca e a representação que Maomé fez dos 7 céus. Né? Existem 7 céus. O 7º céu seria onde vivem os profetas, os mártires. Durante o século 7 e o século 6 a.C., a antiga religião politeísta do Irã, chamado Mazdeísmo, foi reformada e dada novas dimensões pelo profeta Zoroastro, que teria vivido entre 628 a 551 a.C. Adotado pelos reis persas, o zoroastrismo se tornou a religião oficial do Império Aquemênida. Sua teologia influenciou mais tarde os gregos, influenciou o judaísmo e também o cristianismo e o islamismo. No estudo do zoroastrismo, encontramos também o número 7 presente. 7 teriam sido as entidades abstratas que refletem os aspectos do Deus Supremo e Único. São os Amesha-Spentas, ou os imortais benevolentes, semelhante aos arcanjos do cristianismo. Então ali a gente tem Zoroastro, a sua percepção e entendimento do mundo, e aqui são os 7 Amesha-Spentas, ou os imortais benevolentes, cada um simbolizando aí um elemento, um fato ou uma apropriação natural. Outros mistérios envolvendo o número 7 é a sua relação com a fase lunar. O 7 é uma forma lunar, pois o ciclo lunar, né, arredondando aí, é de 28 dias. A gente sabe que é de 29,5, mas se arredonda para 28 dias. Somando-se as unidades 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, dando total de 28 dias do ciclo lunar, né? Aí aqui a representação das fases lunares. Nós poderíamos dividir as fases em apenas duas, ou estado lunar em duas, né? Que é o estado minguante e o estado cheio, ou seja, a ausência total ou a presença total da imagem da Lua, da figura da Lua. Aí do lado a gente tem a órbita lunar em torno da Terra, que é elíptica, né? Isso mostra, por exemplo, aqui, quando nós estamos no período de lua cheia e ela se encontra nesse local, nós temos as superluas. Quando é nesse local, nós temos as luas menores, mas são aí também curiosidades. Ainda os 7 chakras, as 7 cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E repetindo-se o que já foi exposto às 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí, aqui no arco-íris a gente vê essas colorações aqui que nós falamos. E aqui os chakras, né? De acordo com as escolas orientais. Podemos ainda mencionar as 7 maravilhas do mundo antigo. Estátua de Zeus no Olimpo. Nós temos o Templo de Diana na Turquia, Colosso de Rhodes na Grécia, Mausoléu de Helicarnasso na Turquia, o Farol de Alexandria no Egito e o Jardim Suspenso da Babilônia, que é o Iraque hoje, né? A Babilônia, a antiga Babilônia é o Iraque hoje. E as pirâmides do Egito. Então estão aqui as representações. Na literatura infantil, a Branca de Neve e os 7 Anões, cada um com uma personalidade diferente. Na Grécia Antiga, 7 foram os grandes sábios: Solon, Quilon, Tales de Mileto, Cleóbulo, Bias, Priando e Pitaco. Nas artes plásticas, 7 foram os grandes pintores: Van Gogh, Rembrandt, Michelangelo, Tiziano, Goya, Toulouse, Lautrec e Picasso. O ano 313, cuja soma corresponde ao 7, marca o ano em que o Império Romano reconheceu o cristianismo como religião. E a cidade escolhida para a sede mundial do cristianismo foi Roma, a cidade das 7 colinas. Então está aqui o mapa de Roma com as 7 colinas, né? Aventino, Capdigoglio, né? Enfim. Dentro do folclore da Romênia,
região onde foi introduzida a lenda sobre os vampiros, existe um princípio de que o sétimo filho do sétimo filho tornar-se-ia um vampiro. Né? Então nós temos aqui essas imagens, a imagem do castelo romeno, do Vlad, né? E a ideia, a figura do vampiro. Na mitologia grega, 7 cabeças, a Hidra possuía 7 cabeças que o semideus Hércules matou quando da realização dos 12 trabalhos. Então a imagem aí da Hidra. Expressões populares que fazem menção ao número 7. Guardar segredo às 7 chaves, o gato possui 7 vidas, fulano pintou 7, quem rouba ladrão tem 7 anos de perdão. Então o 7 é um simbolismo, né, que está presente aí na nossa vida. Aqui vocês vão ver a chargezinha, né? Perdeu, dona, passa a bolsa. O bandido assaltando a mulher e aí um outro bandido assaltando o bandido, né? Perdeu, mano, passa a vítima. Então nós vamos falar sobre as 7 linhas de Umbanda, que às vezes as pessoas ficam muito confusas e ficam confusas com razão, porque existem entendimentos e interpretações diferentes dentro da própria Umbanda sobre o que seriam essas 7 linhas de Umbanda. Então, para alguns, as linhas são linhas de trabalho. Por exemplo, linha de baiano, linha de boiadeiro. Para outros, são linhas vibracionais. E aí, linhas vibracionais é equivalente ou sinônimo de orixá. Então, seriam 7 orixás ou 7 linhas vibracionais de maior importância. E é disso que a gente vai falar agora. A Umbanda, como já vimos, tem no simbolismo um de seus fundamentos mais importantes e tem recorrido a ele desde sua fundação. O simbolismo está tão visível que todas as entidades que trabalham na Umbanda são evocadas através de nomes simbólicos. Então, até aqui deve ficar importante para todo mundo que o simbolismo dentro da Umbanda é essencial, é fundamental. Inclusive se utiliza no nome das entidades o simbolismo. Então elas não trazem ali um nome específico, singular, próprio delas. Elas trazem um nome simbólico. Baseados também neste simbolismo, os campos de trabalho são divididos em linhas vibracionais, conhecidas como as 7 linhas da Umbanda. Então, quando nós falamos de linhas de Umbanda, estamos falando de linhas vibracionais. Todas as escolas iniciáticas sempre consideraram o 7 como um número cabalístico e sagrado. Por isso, ele está sempre presente em toda a sua simbologia. O 7 também é considerado um número da expansão e da centralização, da unidade, pois é formado da soma do ternário com o quaternário, resultando no setenário sagrado. Então, dentro da Umbanda, quando se fala assim, setenário sagrado, nós estamos falando sobre essa teoria dos 7. Estamos nos valendo da teoria dos 7, do macrocosmo, do microcosmo. Estamos falando basicamente dessa teoria do 7, que é o setenário sagrado. Setenário sagrado na Umbanda é recorrer à teoria dos 7 para justificar ou para explicar ou para construir essa explicação ou essa justificativa. A Umbanda é simbolista, se vale dessa teoria do setenário sagrado para justificar a sua construção e a sua visão de tudo, de mundo, de universo. E ela parte, então, das 7 linhas vibracionais. Essas 7 linhas vibracionais vão fazer essa fundamentação da teologia e da visão que a Umbanda tem sobre tudo. Algumas pessoas já podem ter visto esse símbolo em algumas Umbandas, Umbanda iniciática, Umbanda sagrada, Umbanda esotérica. Vocês devem ter visto já esse símbolo. Para entender um pouco mais a Umbanda, devemos conhecer suas linhas ou campos vibracionais, que são, na verdade, 7 irradiações divinas, onde cada qual flui em um grau vibratório próprio e dá sustentação à vida.
Mas para isso, comecemos por esquecer de conformar Deus a um senhor de barbas e vê-lo simplesmente como a forma energética primeira da qual se formaram todas as coisas e seres existentes. Nós acostumamos a imaginar Deus como sendo um senhor de barbas brancas sentado num trono lá no céu. Essa visão, que a gente chama de visão antropomórfica de Deus, ou a visão humana, humanizamos Deus, damos uma forma humana para ele, né, com barba branca e um velho sentado num trono. Aqui o pedido é para nós desconstruirmos essa visão. A gente perceber ou imaginar Deus de uma outra forma, como sendo uma energia primária, ou como sendo a causa primeira de todas as coisas. Tudo emana dele. Então esse seria Deus. Deus seria uma vibração primordial da qual tudo se emana. Tudo no universo é energia em estado de maior ou menor densidade. Portanto, vamos pensar em questão o átomo. Os átomos que compõem uma pedra ou um chumbo, eles estão muito mais aglomerados do que os átomos que compõem o ar, que compõem a água. Então, essa densidade, ela dá diferença nas formas também. E na montagem dos seus átomos, moléculas, células, tecidos e organismos. Após a chamada criação, Deus universal, ou essa energia primária, continuou a se desdobrar em uma infinidade de energias que circulam por todo o universo, criado e não só pelo planeta Terra, que não é nem nunca foi o seu centro. Se uma energia mãe se desdobra, sempre há as primeiras energias que partem dela e que depois também vão se desdobrando, interagindo e formando outros tipos de energia. Para você entender melhor, visualize o gráfico abaixo. Podemos observar que se trata de um gráfico que representa a refração da luz solar através de um prisma, onde ao passar pelo prisma, a luz anteriormente branca se decompõe em diversas outras cores, sendo que as 7 visíveis para nós estão aqui representadas. Então é mais ou menos essa ideia sobre Deus e sobre as suas emanações. Teríamos aqui nessa luz branca a ideia de Deus e a sua expansão, representado aqui pelo prisma, se decompõe em outras 7 cores ou outras 7 vibrações ou espectros vibracionais. Então nós temos essas vibrações que são vibrações primordiais, emanadas de Deus. O que emanou de Deus, o que saiu de Deus no primeiro momento, recorrendo ao setenário sagrado para justificar as emanações divinas. Se a base dessa teoria é o 7, então as emanações de Deus só podem ser 7 e vão se desdobrar, se não em 7, vão se desdobrar de maneira relacionada com o 7. Então é uma progressão que nós vamos assistir. Essas 7 vibrações originárias seriam os 7 orixás primordiais da Umbanda. Então veja que a ideia que a Umbanda tem de orixá é diferente da ideia que o Candomblé tem ou que as religiões tradicionais têm. Enquanto a Umbanda visualiza os orixás como sendo vibrações universais, emanadas diretamente de Deus, sem uma característica de humanização, já o Candomblé e as religiões tradicionais veem essa humanização no aspecto da divindade. Aliás, o contrário, né? Eles fazem uma divinização ou uma divinização do humano. E aqui a Umbanda, ela se afasta dessa ideia, dessa versão.
Então, o orixá não é humano, porque o orixá é uma vibração emanada diretamente de Deus. Então, aqui a gente já tem uma distinção, uma compreensão teológica e cosmogônica também, ou seja, a visão da criação do mundo, do universo e de tudo, se distinguindo entre Umbanda e o Candomblé, ou Umbanda e a visão tradicional das religiões orixaístas. As três primeiras cores que se formam são as que conhecemos como cores primárias, indivisíveis, que são o azul, o amarelo e o vermelho. Todas as outras se formam pela ação dessas três cores, umas sobre as outras. Dessa forma, o verde é composto pelo amarelo e o azul, o laranja é formado pela soma do amarelo com o vermelho, o violeta é formado pelo vermelho com o azul. Assim como a luz ou a energia do Sol, supõe-se que essa energia mãe, em seu processo de desdobramento, quem é a energia mãe? Deus. Em seu processo de desdobramento, decompõe-se primeiramente em três energias primárias, que posteriormente, por interação, geram mais quatro energias que voltam a interagir entre si e entre as primárias, gerando outras energias. Tudo isso é para que você entenda o que é um orixá e como ele é visto pela Umbanda. Então, de Deus emanariam aí as três vibrações primárias, e da interação dessas três vibrações primárias surgem as outras quatro vibrações. Aqui é só um exemplo de comprimento de onda, né? Como que é formado ali o espectro dessas ondas. E o seu comprimento é que vai definir a sua vibração. Então, comprimentos diferentes são vibrações diferentes, portanto, são manifestações diferentes. E digamos então que nós temos aí três manifestações ou três vibrações primordiais, distintas uma da outra, e que interagem entre si, e como fruto dessa interação surge uma nova, até que se integrem as sete. Por isso que se diz que o setenário sagrado é a soma essas três vibrações primordiais, com as outras quatro vibrações que surgem em decorrência dela, formando o número 7. Por isso o setenário sagrado. Se fizermos uma analogia entre as cores da refração solar e as cores primeiras que se supõem serem geradas pelo Criador, as 7 primeiras energias seriam os 7 primeiros orixás gerados, ou os 7 raios, como são chamados em outras filosofias, ou as 7 vibrações originais. Cada linha ou vibração ali representada equivale a um grande exército de espíritos afins que rendem obediência a um chefe ou a um líder, o qual representa para nós um orixá ou energia da natureza, e cabe a ele uma grande missão no espaço. Esse verdadeiro exército se subdivide em 7 grandes legiões, que por sua vez se divide em 7 falanges, que se subdivide em 7 subfalanges e assim por diante, sempre cada qual com seu respectivo comandante. Então aqui nós estamos valendo uma analogia, nós utilizamos a ideia da luz branca e o prisma, dividindo a luz branca nas cores do arco-íris, em 7 cores. Nós nos valemos dessa ideia, dessa imagem, para compreender, para comparar essa teologia da Umbanda sobre Deus e sobre os orixás, ou as vibrações originais. Deus equivaleria à luz branca do Sol, e os orixás emanados de Deus equivaleria às 7 cores emanadas da luz branca. Da mesma forma, isso é só para a gente entender. E que de cada uma dessas cores do arco-íris, ou de cada um desses 7 orixás ou 7 vibrações originais, cada um deles teria subdivisões também em número de 7. Se desdobraria, cada um com o número de 7. Este assunto, como a maioria na Umbanda, é muito controverso, pois, como sabemos, a Umbanda é formada por diversas correntes de pensamento, cada qual com sua doutrina e fundamento bem específicos.
Todavia, na sua manifestação mais popular, sabemos que os falangeiros, ou chefes das falanges, são espíritos evoluídos que representam diretamente os orixás. Suas forças são a emanação pura de suas energias. Sendo assim, quando incorporados, mostram sua presença e sua força através de uma roupagem fluídica que os representam. Suas irradiações divinas alteram nossos sentimentos e nosso padrão vibratório, estimulando em nós sentimentos nobres e virtuosos. Então aqui a gente já tem também outra concepção diferente, que os orixás não teriam condições de se manifestar na matéria humana. Quem manifesta são seres humanos que alcançaram altíssimos níveis espirituais, níveis de pureza, e que eles sim se manifestariam nos seres humanos aqui para representar o orixá original ou a energia original. Então não seriam orixás ou divindades manifestando diretamente no ser humano. Seriam representantes humanos de alto nível representando essa energia, representando essa força. E esses representantes nós chamamos de falangeiros ou chefe das falanges. São espíritos evoluídos que representam diretamente os orixás. Suas forças são as emanações puras de suas energias. Por isso eles vão escolher elementos que fazem alguma ligação ou alguma relação com a energia vibracional de origem. Os falangeiros se agrupam em linhas ou falanges, que são conhecidas como as 7 linhas da Umbanda, onde nós temos a primeira linha. E aí, na literatura umbandista, nós vamos encontrar essa que é a mais popular, mas nós vamos encontrar uma ordem distinta. Nós vamos encontrar, por exemplo, que a primeira linha é de Ogum e que a 7ª linha é que é de Oxalá. Outros vão argumentar sobre graus, que Oxalá é a primeira linha na manifestação da Umbanda, mas que ele pertence ao 7º grau de vibração. Então nós temos aí a primeira linha, que é a linha de Oxalá, que representa o princípio e a fé. Ele seria o próprio reflexo de Deus, o verbo solar. É a luz refletida que coordena ou se desdobra nas demais vibrações em suas manifestações na Terra. Portanto, não temos incorporação de falangeiros de Oxalá na Umbanda, pois todos somos filhos dele. Suas irradiações de fé nos estimulam à religiosidade. Bom, se cada vibração cada uma dessas 7 vibrações emanadas de Deus tem um representante na Terra, a linha de Oxalá não tem um falangeiro que a represente, porque ela está ligada ao princípio e à fé. Então não teria ninguém que pudesse ter tanta pureza ou pudesse representar proximamente a pureza em si. Então o próprio Oxalá é a pureza. E não há representantes que possam desempenhar esse papel. Portanto, a linha de Oxalá é a própria representação. Por isso nós não vamos ver um falangeiro de Oxalá. Nós não vamos ver um Oxalá no terreiro de Umbanda. Aqui, gente, nós estamos falando dentro da teologia de Umbanda, tá? Agora, na prática que se vê por aí, cada um mexe a panela do jeito que quer. Não vou nem dizer do jeito que sabe, é do jeito que quer. A segunda linha é a de Iemanjá, ou linha do povo da água, que representa o amor e a geração. Também trabalham nesta linha os orixás Oxum, Nanã, suas irradiações engloba o útero cósmico, o útero universal e primitivo. Então seria um aglomerado da linha das senhoras aqui. Também então trabalham Oxum, Nanã, em sua radiação de geração de amor e nos estimulam a maternidade, a fecundação e as uniões materiais. A terceira linha é de Oxóssi, representa o conhecimento, a fartura e o trabalho. Suas irradiações do conhecimento nos estimulam ao raciocínio. Suas falanges trabalham na doutrinação dos irmãos sofredores e na cura através das medicinas herbanárias. A quarta linha seria de Xangô, que representa a justiça. É a linha que coordena as leis kármicas. Suas irradiações de justiça nos estimulam a razão.
Está ligado aqui à equidade, à justiça, à razão, ao raciocínio. A quinta linha de Ogum representa a lei, é a linha mediadora, que controla os choques consequentes da lei do karma e as demandas da fé, das aflições, das lutas e batalhas da vida. Suas irradiações na lei nos estimulam à ordem, seria a representação da ordem. Linha de Omolu ou Obaluaê, nós vamos encontrar também nessa linha aqui a linha de Yorimá, que é onde responde, por exemplo, os pretos velhos, né? Então, a linha de Omolu de Obaluaê é a linha do Oriente. Em outras versões, nós vamos encontrar que quem comanda essa linha do Oriente não é Obaluaê Omolu, é Yansan. Nós vamos encontrar em algumas literaturas isso. Ela preside a linha oriental, né? E essa linha, então, representa a evolução e a saúde. Suas irradiações da evolução e da saúde nos estimulam ao equilíbrio. Nem todos os espíritos que trabalham nessa linha são oriundos do povo oriental. Ela abriga as mais diversas entidades, que a princípio não se encaixavam na matriz formadora da Umbanda. A falange dos médicos é um exemplo disso. Então, seria nessa linha que manifesta, por exemplo, em algumas umbandas, espíritos chineses, espíritos japoneses, indianos e tal. A sétima linha seria de Nyansan, ou a linha das almas. Em algumas literaturas, quem comanda a linha das almas seria o Omolu e o Obaluaê, não Nyansan, né? Então, aqui, a linha de Nyansan, representando a linha das almas. Então, representa a maturidade, a humildade e a bondade. É comandada por Yansan, auxiliada por Omolu. Essa linha, como os próprios valores expressam, é composta dos primeiros espíritos que foram ordenados a combater o mal em todas as suas manifestações. Eles são a doutrina e a filosofia, em fundamentos e ensinamentos. São os senhores da magia e das experiências adquiridas através de seculares encarnações. Lembrando a todos que a Umbanda ela é dualista. A Umbanda também é maniqueísta, porque ela adota da matriz cristã a ideia de bem separada do mal. Essa seria a sétima linha, a responsável pela doutrina e pela filosofia, pelos fundamentos e ensinamentos. São os senhores da magia e da experiência, as entidades que se manifestam nessa linha, ou que seria a linha de Yansan. Temos também o cruzamento dessas falanges, onde temos determinadas as qualidades dos falangeiros. Então vejamos alguns exemplos. Ogum de Lê ou Delei é um falangeiro de Ogum que trabalha na linha de Oxalá. Então veja que no entendimento da Umbanda, o Ogum orixá ou Ogum originário não se manifesta na matéria. Quem manifesta é um ser humano muitíssimo evoluído que representa a energia de Ogum. E quando ele se manifesta, ele traz o nome de Ogum Dele ou Ogum Delei, né? E aí ele trabalha numa vibração ou numa irradiação. Qual irradiação? Irradiação de Oxalá. Tem Ogum Beira-Mar, Ogum Sete Ondas, Ogum Iara. São falangeiros de Ogum que trabalham na linha das águas. Lembrando que Iara é uma divindade tupi-guarani, e os outros nomes que acompanham o Ogum. Ogum Marinho, que a gente canta, né? De onde vem Ogum Marinho? Seriam então falangeiros de Ogum trabalhando irradiados na linha das águas. Ogum Megê, Ogum Sete Espadas, são falangeiros de Ogum que trabalham na linha das almas. Lembrando que nessa teologia, quem comanda as almas é Yansan. Portanto, seria um falangeiro de Ogum trabalhando na irradiação de Yansan. Ogum Rompe-Mato é um falangeiro de Ogum que trabalha na linha de Oxóssi, na irradiação de Oxóssi. Esses nomes simbólicos são um recurso utilizado pelas entidades na Umbanda para identificar qual nível vibracional atuam. Assim, temos falangeiros e entidades que trabalham em todas as linhas, cada qual com o seu nome e simbolismo próprio. Podemos observar várias entidades se identificando como Caboclo Rompe-Mato, Caboclo Pena Branca, Caboclo Cobra Coral. Isso não quer dizer
que é a mesma entidade ou o mesmo espírito, e sim entidades que trabalham em um mesmo campo vibracional. Isso aqui a gente já esgotou, todo mundo sabe, né? Que dentro de um terreiro nós podemos ter várias entidades com o mesmo nome. E não quer dizer que é a mesma entidade. São espíritos diferentes que adotaram o nome de um grupamento. Em alguns terreiros, por falta de conhecimento e vaidade, é corriqueiro acontecer de no templo já ter um caboclo, ou um preto velho, ou um exu manifestando-se com um determinado nome. E caso um novo médium manifeste uma entidade que se identifique com o mesmo nome, o médium mais velho reage negando a veracidade da nova manifestação, pois se sente o dono de tal entidade, chegando às vezes a expulsar o novo guia, taxando-o de mistificador, de quiumba ou até mesmo de impostor. Se você vai trabalhar num terreiro, e aí o pai de santo trabalha lá com um tranca-rua, quem tem esse entendimento não aceita outra pessoa trabalhar com tranca-rua lá dentro do terreiro. Tanto é que tem alguns dizeres de que se tiver mais de um Zé Pilintra dentro de um terreiro, só um é verdadeiro, os outros todos são mistificadores. Olha para você ver o nível de pensamento das pessoas, né, sobre isso. Na Umbanda, os falangeiros, guias ou protetores e todas as entidades que fazem parte de sua corrente astral, que trabalham dentro das 7 linhas, também são divididos em linhas de trabalho na direita e na esquerda. Então, nós temos as 7 linhas vibracionais, ou os 7 orixás primordiais, e abaixo deles nós temos linhas de trabalho. Então, linha de Umbanda, ou linha vibracional de Umbanda é uma coisa, e linha de trabalho são outra. Né? São 7 linhas que também são divididos em linhas de trabalho na direita e na esquerda. Então, nós temos a linha dos pretos velhos, a linha dos baianos, dos ciganos, dos caboclos, do boiadeiro, marinheiro, cangaceiro, crianças. Na esquerda, a linha de Exu, Pombagira, malandros, Exu Mirim. Vamos imaginar aqui, nessa representação, nós temos as linhas vibracionais, as 7 linhas vibracionais da Umbanda, os 7 orixás primordiais, e em cada uma dessa linha, abaixo dela, existem as legiões, ou chefes de legiões. E abaixo dessas legiões existem os falangeiros. Dessas 7 linhas aqui primordiais, vamos pegar uma linha só. Então vamos pegar Ogum, por exemplo. Vamos montar a pirâmide aqui da vibração de Ogum. Então nós temos aqui a primeira linha é Ogum, a vibração original ou orixá original emanado diretamente de Deus. Abaixo dessa linha nós temos 7 legiões. Cada uma dessas legiões vai se desdobrar em 7. Então vão dar 49 falanges. Cada falange vai se desdobrar em 343 chefes de subfalange, que vai se desdobrar em 2.401 chefes de grupamento, que se desdobram em 16.807 chefes integrantes de grupamento. Integrante é diferente de chefe de grupamento, é chefe integrante de grupamento. E aí nós vamos ter aqui 117.649 subchefes de grupamento. Nós vamos ter 823.543 integrantes de grupamento, que são os trabalhadores falangeiros. E aqui nós vamos ter então um exemplo. Eu peguei o exemplo de quem? Eu peguei só o exemplo de Ogum para mostrar. Mas nós temos a vibração de Oxalá, temos a vibração de Oxóssi, a de Ogum, a de Xangô, a das almas ou de Omolu, a das crianças. E aqui nós vamos encontrar na literatura, ao invés das crianças, por exemplo, da Mata e Silva fala de Iori. Tem Iorimá, que seria as almas, e tem Iori. Outras literaturas trazem as crianças. Outras, ao invés das crianças, trazem Ansan, ou oriental. E nós temos Iemanjá, ou linha das senhoras. Cada um desse aqui é como se fosse uma cor do arco-íris, ou como se fosse uma vibração emanada diretamente de Deus. E cada cor, que é uma linha só, se subdivide em 7 legiões, 49 falanges, 343 chefes de subfalange, e assim por diante. Então, quando nós somamos tudo isso, as vibrações originais são quantas legiões? Aí você multiplica. 7 vezes 7 legiões vai dar 49 legiões. São quantas falanges? 49 vezes 7. São quantos chefes de subfalange? 343 vezes 7.
Então, gente, dá espírito demais. Dá espírito demais. E às vezes eles trabalham na irradiação um do outro. Você pode ter, por exemplo, um falangeiro de Xangô trabalhando na irradiação de Oxalá. Ou seja, o princípio originário dele é de justiça, de equilíbrio, de equidade, mas para promover a paz. Você pode ter um falangeiro de Xangô, que é o princípio, a equidade, o equilíbrio, a justiça, mas para promover a ordem, trabalhando na radiação de Ogum. Você pode ter um falangeiro de Xangô, o equilíbrio, a justiça, a equidade, trabalhando, por exemplo, na radiação das senhoras ou de Iemanjá. É o legislador, ele vai criar, vai fecundar a lei para a ordem operar. Então, gente, são várias relações que nós podemos fazer aqui e é essas relações que a Umbanda faz e que às vezes geram uma confusão muito grande. Eu vou aqui encerrar a apresentação. Obrigado pela paciência, pela participação de todos. Espero que tenha sido produtivo